Olá, meus caros. Sem mais demora, bora pro vídeo. Ao longo da história, alguns eventos e figuras parecem estar misteriosamente conectados por fios invisíveis, como se o destino estivesse tecendo padrões secretos e inexplicáveis. Entre os exemplos mais fascinantes e discutidos está o caso das coincidências assustadoras entre Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, e John F. Kennedy, o 35º presidente. A semelhança entre certos aspectos de suas vidas, carreiras políticas e especialmente de suas mortes tem intrigado historiadores, curiosos e amantes de mistérios há décadas. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1819 em uma cabana de madeira no interior do Kentucky. John Fitzgerald Kennedy nasceu mais de um século depois, em 29 de maio de 1917, em uma casa em Brookline, Massachusetts. Apesar da diferença de época e circunstâncias, ambos vieram ao mundo em famílias relativamente humildes, com fortes valores e aspirações. Lincoln cresceu enfrentando dificuldades e adversidades, trabalhando desde cedo para ajudar sua família. Kennedy, embora descendente de uma família influente, enfrentou problemas de saúde desde tenra idade, o que moldou seu caráter resiliente. Quando observamos suas carreiras políticas, as coincidências começam a se acumular. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846, Kennedy em 1946. Ambos alcançaram a presidência após campanhas marcantes e desafiadoras. Lincoln em 1860, Kennedy em 1960. A diferença de exatamente 100 anos entre os marcos políticos é apenas o começo de uma sucessão de paralelos impressionantes. No exercício do poder, ambos enfrentaram períodos de intensa divisão nacional. Lincoln liderou o país durante a Guerra Civil, lutando pela união dos estados e pela abolição da escravidão. Kennedy, por sua vez, governou em meio à Guerra Fria, encarando ameaças nucleares, tensões raciais e o desafio de conduzir os Estados Unidos pelo caminho da modernização, da igualdade e do progresso social. Ambos se destacaram por discursos inspiradores, pela defesa dos direitos civis e pelo compromisso com uma América mais justa. O destino, no entanto, parecia reservar para ambos um fim trágico. Lincoln foi assassinado em 14 de abril de 1865, enquanto assistia a uma peça de teatro no Ford's Theater, em Washington, D.C. Kennedy também foi morto em público, em 22 de novembro de 1963, enquanto desfilava em um carro aberto pelas ruas de Dallas, Texas. Ambos foram atingidos por tiros na cabeça e suas esposas estavam presentes ao lado deles no momento do ataque. As datas dos assassinatos, novamente, estão separadas por quase 100 anos exatos. As coincidências não param por aí. Lincoln foi morto numa sexta-feira. Kennedy também. Lincoln foi assassinado enquanto estava em um teatro, e Kennedy enquanto passava por um veículo chamado Lincoln, fabricado pela Ford. O nome do teatro onde Lincoln foi morto era Ford's Theater, e Kennedy foi assassinado em um carro da marca Ford, modelo Lincoln. O assassino de Lincoln, John Wilkes Booth, fugiu do teatro e foi capturado em um depósito. O assassino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, fugiu de um depósito e foi capturado em um teatro. Ambos foram mortos antes de serem julgados. Se olharmos para os nomes de cada presidente, veremos que Lincoln e Kennedy possuem 7 letras. Os nomes completos de seus assassinos, John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald, também contam com 15 letras. Booth nasceu em 1839 e Oswald em 1939, revelando mais uma coincidência temporal intrigante. Ambos os presidentes estavam fortemente engajados com questões de direitos civis e igualdade. Lincoln promulgou a Proclamação de Emancipação, que libertou os escravos nos Estados Confederados. Kennedy foi um defensor da Lei dos Direitos Civis, que buscava acabar com a segregação e garantir igualdade aos afro-americanos. Suas mortes foram vistas por muitos como um ataque à esperança de uma sociedade mais justa. Outro ponto curioso envolve seus secretários. Lincoln tinha um secretário chamado Kennedy. Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln. Ambos foram advertidos por seus respectivos secretários para não comparecerem ao local onde acabaram sendo assassinados. Apesar dos avisos, ambos ignoraram as orientações e seguiram seus compromissos, como se o destino estivesse determinado a cumprir seu papel. Os sucessores de ambos na presidência tinham o sobrenome Johnson. Após a morte de Lincoln, Andrew Johnson se tornou presidente. Após o assassinato de Kennedy, Lyndon B. Johnson assumiu o cargo.
Andrew Johnson nasceu em 1868, enquanto Lyndon B. Johnson nasceu em 1908, uma diferença de 100 anos. Ambos eram senadores democratas do sul dos Estados Unidos e foram vice-presidentes antes de assumirem a presidência. Os filhos de ambos os presidentes perderam filhos pequenos enquanto estavam na Casa Branca. Lincoln perdeu seu filho Willie aos 11 anos, em 1862, durante sua presidência. Kennedy perdeu seu filho Patrick pouco depois do nascimento, em 1963. O sofrimento pessoal e familiar pareceu acompanhar ambos os líderes durante sua jornada de poder. As coincidências assustadoras entre Lincoln e Kennedy se estendem ainda mais quando analisamos os detalhes de suas famílias e trajetórias. Ambos casaram-se na faixa dos 30 anos e tiveram filhos enquanto ocupavam cargos públicos. Suas esposas foram alvo de críticas e especulações, e ambas passaram a vida tentando preservar o legado dos maridos após a tragédia. A sociedade, ao longo dos anos, buscou explicações para tais paralelos. Alguns acreditam que são apenas coincidências estatísticas, resultado da busca humana por padrões e significados em eventos históricos marcantes. Outros, porém, enxergam nessas coincidências uma espécie de mensagem oculta ou até mesmo uma manifestação do destino. Uma lembrança de que, apesar da passagem do tempo, certos ciclos parecem se repetir de maneira quase mística. Para além dos fatos concretos, a narrativa das coincidências entre Lincoln e Kennedy alimenta a imaginação popular. Livros, programas de televisão, documentários e artigos exploram o tema, ampliando ainda mais o fascínio e o mistério. Teorias conspiratórias surgem para tentar conectar os eventos, sugerindo desde intervenções sobrenaturais até conspirações políticas de grande escala. No entanto, por mais que a mente humana tente encontrar sentido, o mistério permanece, e talvez seja justamente essa ausência de respostas definitivas que torne o tema tão atraente. O impacto dos assassinatos de Lincoln e Kennedy foi profundo e duradouro. Ambos eram líderes carismáticos, visionários e comprometidos com mudanças sociais. Suas mortes abruptas deixaram o país em choque, e o luto coletivo foi sentido por gerações. O legado de Lincoln como o presidente que salvou a União e aboliu a escravidão permanece até hoje como um marco de coragem e justiça. Kennedy, por sua vez, é lembrado como o presidente jovem e vibrante, símbolo da esperança e da renovação, que enfrentou desafios mundiais com determinação e humanidade. As coincidências entre eles servem como um lembrete de que a história é cheia de mistérios e que, por vezes, os eventos parecem se alinhar de maneiras surpreendentes. Talvez seja uma forma de nos lembrarmos da fragilidade da vida, da imprevisibilidade do destino e da importância das ações de líderes que, apesar das adversidades, buscaram transformar seu país e seu tempo. No estudo dessas coincidências, é importante manter o olhar crítico. Muitos dos fatos que circulam sobre Lincoln e Kennedy foram distorcidos ou exagerados ao longo dos anos. Por exemplo, a história dos secretários pode ter sido fruto de equívocos, e algumas semelhanças podem ser resultado de coincidências matemáticas inevitáveis em grandes populações e longos períodos de tempo. Ainda assim, a quantidade de paralelos é suficiente para despertar a curiosidade e o fascínio de quem se debruça sobre o tema. Os dois presidentes são frequentemente lembrados por frases marcantes que refletem sua visão de mundo. Lincoln declarou: "O governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desaparecerá da terra." Kennedy, por sua vez, inspirou multidões ao dizer: "Não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu país." Ambos deixaram mensagens de esperança, unidade e responsabilidade que atravessam gerações. A vida e morte de Lincoln e Kennedy revelam também a vulnerabilidade dos líderes diante das forças históricas. Ambos foram alvo de ódio e intolerância, vítimas de uma época marcada por polarização e conflitos. Suas mortes prematuras abriram espaço para a reflexão sobre o papel dos líderes na sociedade e sobre os riscos enfrentados por quem desafia o status quo. Outro aspecto que une Lincoln e Kennedy é o poder do mito. Ambos foram elevados à condição de ícones, quase figuras lendárias, cujas histórias são contadas e recontadas em diferentes versões. O mito de Lincoln como o grande emancipador e de Kennedy como o presidente Camelot transcende suas realizações políticas e se confunde com a própria identidade nacional dos Estados Unidos. As coincidências assustadoras entre Lincoln e Kennedy não são apenas um exercício de curiosidade histórica,
elas também convidam a reflexão sobre o significado dos eventos e sobre nossa própria tendência de buscar padrões e conexões. A mente humana, fascinada pelo mistério, encontra nessas histórias um terreno fértil para especulação, imaginação e questionamento. Enquanto Lincoln enfrentava a Guerra Civil e lutava pela unidade nacional, Kennedy navegava pelos perigos da Guerra Fria e sonhava com uma nova era de paz e progresso. Ambos foram vítimas de violência, e suas mortes serviram como alerta para os perigos da intolerância e do extremismo. O eco de suas vidas e mortes ressoa até hoje, lembrando-nos da importância de líderes comprometidos com o bem comum. A análise das coincidências entre Lincoln e Kennedy também revela o poder do tempo. Mesmo separados por um século, suas histórias parecem dialogar, conectando passado e presente em uma tapeçaria complexa. O estudo desses paralelos é uma forma de honrar suas memórias e de compreender melhor os processos históricos que moldam sociedades. Por fim, cabe lembrar que, apesar das coincidências assustadoras, Lincoln e Kennedy foram figuras únicas, com trajetórias singulares e contribuições distintas. Suas vidas e mortes são exemplos da capacidade humana de superação, liderança e coragem diante das adversidades. O mistério que envolve suas histórias é, em parte, uma celebração da complexidade da vida e dos desafios enfrentados por aqueles que ousam mudar o mundo. Refletir sobre essas coincidências é uma maneira de manter viva a memória de dois dos mais importantes líderes da história americana. É também um convite para que, diante dos mistérios e incertezas da vida, possamos buscar inspiração, esperança e determinação para construir um futuro melhor. Lincoln e Kennedy, cada um à sua maneira, deixaram legados que transcendem o tempo e continuam a inspirar gerações em busca de justiça, liberdade e paz. Por trás das coincidências assustadoras, há uma mensagem de humanidade, de luta pelos ideais e de perseverança diante dos desafios. Que possamos aprender com suas vidas e mortes, e que o mistério que une Lincoln e Kennedy sirva como lembrança de que, no grande palco da história, tudo está conectado por fios invisíveis de significado, esperança e destino. O fascínio pelas coincidências entre Lincoln e Kennedy não termina, pois a cada nova geração, novas perguntas surgem, teorias são revisitadas e o mistério permanece. Talvez nunca saibamos ao certo se há um significado oculto por trás de tantos paralelos, mas certamente aprendemos com a reflexão sobre suas vidas e legados. E assim, a história segue entrelaçando vidas, destinos e coincidências em uma dança eterna de mistério e descoberta. Enquanto a humanidade continuar buscando explicações para os eventos que nos surpreendem, as coincidências entre Lincoln e Kennedy servirão de exemplo poderoso da complexidade do acaso, da força do destino e da inesgotável capacidade humana de buscar sentido em tudo o que nos cerca. Seja qual for a explicação, a verdade é que ambas as histórias permanecem vivas no imaginário coletivo, inspirando, intrigando e ensinando lições valiosas sobre liderança, coragem e o poder do legado. A cada vez que revisitamos esses paralelos, somos convidados a olhar mais de perto para os detalhes da história, questionar nossas certezas e abrir espaço para o mistério. Afinal, é na busca por respostas que encontramos novas perguntas, e é no mistério que reside parte da beleza da vida. As coincidências assustadoras entre Lincoln e Kennedy são, acima de tudo, um convite para pensar, sentir e imaginar, e para nunca perder a capacidade de se maravilhar diante dos enigmas do tempo, da história e do destino. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.